Muito obrigada. Tem agora a palavra o vencedor do Prémio Universidade de Coimbra 2021, Sua Eminência Reverendíssima Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, que irá fazer a sua intervenção por videoconferência. Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, senhora Presidente do Conselho Geral, senhores vice-reitores, senhor professor José Nascimento Costa, a quem agradeço as amabilíssimas palavras que me dirigiu, senhor Presidente do Banco Santander, digníssimas autoridades civis, militares e religiosas, caros membros de toda a comunidade académica, senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me que, para falar do que nos está mais perto, isto é, da nossa comum humanidade, parta de uma história aparentemente longínqua, mas que tem a ver com o meu trabalho de bibliotecário. A Biblioteca Apostólica Vaticana conserva um dos 12 códices pré-colombianos que sobreviveram e que atestam a originalidade da civilização azteca, relatando as suas epopeias, testemunhando as suas crenças e práticas, informando das suas transumâncias, explanando a cartografia ancestral dos seus saberes ou a beleza dos seus cancioneiros. O Códice Borgensis, como vem designado, é um volume pictográfico, que se desdobra como um intensíssimo mosaico narrativo, profusamente colorido, pois os aztecas acreditavam existir um nexo não só entre as imagens representadas e as recordações que lhes serviam de suporte, mas também com as plantas e flores de onde a substância cromática foi extraída. Por isso, aqueles que descreveram este tipo de trabalho plástico como uma espécie de memória florida não se enganaram. Ainda hoje, ao abrir estes códices, o leitor tem a forte sensação de estar imerso numa paisagem em floração fulgurante. O Códice Borgensis foi trazido para a Europa na primeira metade do século XVI pelos padres dominicanos, empenhados numa arriscada empresa humanitária: estancar o genocídio cultural então em curso no Novo Mundo e afirmar os direitos fundamentais das populações indígenas. É dessa época, por exemplo, toda a ação política de Frei Bartolomeu de Las Casas, denunciando as violências perpetradas contra os índios e que culminou na sua obra mais conhecida, Brevíssima Relação da Destruição das Índias Ocidentais. Ora, foi também um frade dominicano, Frei Domingo de Betanzos, a introduzir no círculo papal os livros pictográficos, como prova persuasiva de que, se os índios eram capazes de criar obras de arte e de pensamento, deviam ser considerados seres humanos. O que veio a acontecer efetivamente por mão do Papa Paulo III, que assinou em 1537 um dos textos basilares da cultura moderna, a Bula Sublimis Deus, onde se afirma que os índios são verdadeiramente humanos e que, não obstante o que quer que se tenha dito ou se diga em contrário, os ditos índios e todos os outros povos que venham a ser descobertos não devem, em absoluto, ser privados da sua liberdade. À primeira vista, dir-se-ia que o Códice Borgensis é apenas uma importante peça da arqueologia cultural, um objeto patrimonial para ser agora laboriosamente abordado pelas disciplinas universitárias, mas permanecendo distante do interesse comum e da humanidade de todos. E não é assim.
Porque o que é típico do saber universitário não é subtrair, através dos mecanismos da especialização, os elementos que são pertença universal. Pelo contrário, em vez de encapsular ou confiscar, o saber universitário devolve conhecimento, interroga as fronteiras da linguagem e da experiência, reforça o ethos comunitário, alargando e multiplicando as perspectivas, colocando-se ao serviço da humanidade de todos. Muitas vezes se ouve interrogar para que serve? Para que servem a filosofia, as humanidades, as artes ou o pensamento? Para que servem físicos ou filólogos? Para que servem as ciências, as carreiras de investigação, as bibliotecas ou as universidades? Servem para isto, para atestar e persuadir, como na história do Códice Borgensis, de que somos humanos, para salvaguardar esse bem frágil que é sempre a humanidade contra aquilo que incessantemente a ameaça, para aprofundar o sentido da nossa própria humanidade, tanto em termos coletivos como na ardente singularidade de cada sujeito. Fernando Pessoa escreveu que o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo, e tinha razão. Ambos são um documento humano, uma hipótese de pensamento erguida contra a ignorância e a barbárie. Por isso, o antigo aforisma do comediógrafo Terêncio, sou um homem, e tudo o que é humano me interessa, podia estar inscrito no ingresso de qualquer campus académico. A fisionomia de uma secular universidade europeia, como é a Universidade de Coimbra, demonstra-o amplamente. A multiplicidade das disciplinas e percursos científicos, que vai da geologia à medicina, das engenharias à psicologia, dos estudos clássicos à economia, não são, na verdade, um fim em si próprio, como se fossem fragmentos autónomos ou matérias isoladas. Se virmos bem, são ferramentas humanas ao serviço da nossa humanidade. E mesmo a tradicional arrumação dos saberes entre ciências humanas e ciências exatas, ou entre humanidades e tecnologias, não deixa de ter o seu quê de equívoco, pois todos os componentes da proposta universitária estão lá para testemunhar a mesma coisa, que tudo o que é humano interessa à universidade. Recordo aquilo que dizia a saudosa professora Maria Helena da Rocha Pereira, citando Cícero: para sermos humanos, precisamos daquele saber que documenta e interpreta os tempos, que ilumina as múltiplas faces da verdade, que transmite e amplia a memória e que ensina a arte de viver. Esse saber poliédrico e múltiplo é, desde as suas origens, a carta de rumos do projeto universitário. Nós estamos, como é sabido, a viver uma mudança epocal. E a atual pandemia, não tenhamos dúvidas, constitui um acelerador para essa transição. Não voltaremos para trás. A normalidade, pela qual tanto ansiamos, não é um lugar já conhecido a que se torna, mas uma construção nova na qual nos temos de empenhar. Por distópica que possa ser, a pandemia empurra-nos para o futuro. Hoje, por exemplo, a Universidade de Coimbra
celebra os seus 731 anos num formato de todo inédito, confinado, minimal, recorrendo aos dispositivos digitais. Mas este rigor a que os tempos nos obrigam não nos deve enganar. O papel das universidades não sai diminuído da crise da pandemia, mas vê-se sim reforçado. A crise pandémica vem desativar muitas modalidades de construção do real e dizer que estão ultrapassadas. Sobre o conhecimento, porém, ela vem reforçar a relevância. Uma coisa se tornou mais clara com a pandemia. As sociedades do futuro terão de potenciar sempre mais a importância e a centralidade do conhecimento. Porventura, recorrendo a paradigmas mais interdisciplinares e colaborativos, certamente acentuando a vantagem da internacionalização e do trabalho em rede. Mas o futuro não dispensará esses laboratórios de procura, criatividade, pensamento e inovação que as universidades constituem. A presente pandemia começou por ser enfrentada como um assunto sanitário, mas evidentemente reclama que a interpretemos de um ponto de vista mais alargado, como uma encruzilhada civilizacional. Pois, ao mesmo tempo que nos devolve a consciência do limite, a pandemia também nos impele a refletir criticamente sobre as formas atuais de habitar e organizar o mundo e a sondar novos modos. E aí as universidades terão coisas fundamentais a dizer. A sua missão não são as cinzas, mas o fogo. A sua missão é a antecipação daquelas palavras que se tornarão decisivas para a construção do futuro. Permitam-me que neste contexto e de forma breve destaque duas palavras que, do meu ponto de vista, pertencem a esse vocabulário do futuro. A palavra contemplação e a palavra cuidado. Uma das críticas veementes que já no século XIX Nietzsche formulou contra o modelo das universidades modernas assenta no facto de se ter perdido a dimensão contemplativa. Essa liberdade para o aprofundamento não utilitarista da ciência. Num parágrafo de Humano demasiado humano, Nietzsche escreveu: como sinal de que decaiu a valorização da vida contemplativa, os eruditos de agora competem com os homens ativos numa espécie de fruição precipitada, de modo que parecem valorizar mais esse modo de fruir do que aquele que realmente lhes convém e que de facto é um prazer bem maior. Os eruditos envergonham-se do ócium. De facto, o ócium, a contemplação, não é, como tantas vezes se escuta, uma fuga do mundo ou uma recusa das necessidades objetivas da existência. O que nos dissocia do mundo e da vida é antes uma erudição apressada, em vez da maturação paciente e transdisciplinar. São os ditames da produtividade, do controle utilitarista, do imediatismo imposto às universidades, em vez dos tempos necessariamente abertos e longos que o conhecimento e a investigação científicos requerem. É o espumejar superficial daquele falar agitado que, como Nietzsche denunciou, nada tem para nos dizer. O que nos distancia do mundo e da vida é aceitarmos substituir os nossos sentidos pelo consumo expedito e massivo
das interpretações, tornando-nos, como viu George Steiner, uma sociedade de logocratas e comentadores, em vez de seguirmos a nossa vocação original de criadores, legentes, interrogantes, exploradores e intérpretes do real. Na verdade, a contemplação é a arte de nos aproximarmos de nós próprios e do mundo. Numa página do seu diário, Miguel Torga testemunhava o seguinte: contra o aceleramento da história, um passeio no campo. Não conheço outro antídoto. Diante de uma ciência que devora a própria matéria que estuda, ou de uma técnica apostada em envergonhar a nossa fisiologia, só há o recurso das hortas. Andar às arrecuas, até acertar o passo, com esta nossa amorosa mãe que se chama natureza. Calma senhora que nos olha com a benévola indulgência das nossas mães. Acertar o passo com a natureza. A redescoberta da contemplação pode ser precisamente isso, a emergência de uma nova consciência sistémica que compreende a interconexão vital existente entre a vida humana e a vida do planeta, que é a nossa casa comum, e investindo aí a construção de novas sínteses e práticas. Hoje, a Universidade está colocada perante o desafio epocal de adequar todas as suas disciplinas e saberes a partir de uma ecologia integral e de transmitir isso à comunidade. Neste campo, precisamos, de facto, de entrar numa nova época da história. A outra palavra futurante a redescobrir é a palavra cuidado. As nossas sociedades precisam de colocar no âmago da vida, com maior decisão e empenhamento, a noção de bem comum. A acentuação do individualismo conduziu-nos a uma dramática fragmentação da experiência social. O salve-se quem puder, ou o todos contra todos, como insistentemente tem repetido o Papa Francisco, não são estratégias de futuro. Não podemos não avaliar o impacto dos diversos aspectos da vida social, política, económica e cultural no conjunto da sociedade ou da inteira família humana. Nem ignorar que as decisões ou as más decisões que hoje tomamos terão um reflexo de longa duração que condicionará a vida das gerações vindouras. Servir o bem comum, que é no fundo servir a pessoa humana, a sua dignidade singular e inviolável, e servir a harmonia com toda a criação, deve tornar-se o objetivo mobilizador da comunidade. Precisamos, como a pandemia o tem inequivocamente mostrado, de implementar e reforçar a cultura da responsabilidade e do cuidado, não deixando ninguém para trás. Nesta extração dramática da história, serve-nos a objetividade dos cuidadores sensatos, que responsavelmente se dão conta da urgência de restabelecer equilíbrios mais estáveis e duradouros. E as universidades estão na primeira linha para responder a esta chamada. Agradeço à Universidade de Coimbra e a todas as entidades promotoras esta distinção que acolho com humildade. Não frequentei como estudante a Universidade de Coimbra, mas todos os universitários portugueses têm em Coimbra o seu modelo histórico primacial.
todos nos sentimos, de alguma maneira, devedores e continuadores da tradição Coimbra. E hoje, como responsável da Biblioteca Apostólica Vaticana, posso testemunhar que a secular e prestigiada Universidade de Coimbra, com as suas publicações científicas, é certamente a universidade portuguesa mais representada na Biblioteca dos Papas. Nesse sentido, muito antes de receber este honroso prémio, eu já me sentia, como bibliotecário, muito agraciado pela caríssima Universidade de Coimbra. Muito obrigado.